Está no ar o programa Lições da Bíblia e no programa de hoje nós vamos estudar o capítulo 11 de Daniel. No capítulo 11 vamos ver profecias sobre a Pérsia e a Grécia, sobre a Síria e o Egito e também vamos ver o próximo poder. O que Deus revelou a respeito desse próximo poder? O programa está apenas começando. Programa Lições da Bíblia no ar, que bom ter a sua audiência e que você está aí acompanhando. É com muita alegria que a gente faz chegar até você esse programa a cada semana, programa que recebe convidados, que estuda um tema fixo a cada temporada de 13 semanas. Nessa temporada estamos estudando Daniel, já estamos na penúltima. A penúltima semana chegou, que é a nossa lição número 12, e ao estudar o livro de Daniel, é um tema profundo, um livro de profecia apocalíptica, tem muitos detalhes, não é verdade? É claro que durante o programa a gente não consegue esgotar todos os assuntos referentes ao livro de Daniel ou ao próprio manual de estudos. O que fazemos com os nossos convidados é pegar assim os temas básicos, principais, importantes, dando um bom pano de fundo para você ter essa visão da profecia de Daniel e ter a sua esperança viva que a vitória é do povo de Deus, será do povo de Deus, porque foi prometida por ele assim. A base e a tônica do livro de Daniel tem essa expectativa e essa esperança. Neste programa, nós temos o prazer de receber novamente os dois pastores da semana passada. São dois teólogos, dois pastores com experiência, o pastor Josimir Nascimento, que é pastor no Rio de Janeiro, ali no distrito pastoral de Maricá, e o pastor Josimir tem 2 doutorados importantes, um em teologia bíblica e pastoral e o outro pastoral. em teologia sistemática, não é, pastor? O último feito na PUC do Rio de Janeiro, em teologia sistemática. E o pastor João Luiz Marcon, que é diretor da Faculdade de Teologia do IAP. E o que é IAP? É o Instituto Adventista Paranaense, que é uma escola muito linda, uma escola de ensino superior, que vai do ensino básico até as faculdades, até o ensino superior. Um lindo campus que apoia muito a Novo Tempo, com convidados, com professores de teologia, que sempre participam de diferentes programas. E eu quero agradecer aqui ao pastor João, que é um teólogo, professor também das áreas de Novo Testamento, Apocalipse, Daniel também entra no bolo, né, pastor? Paixão por esses livros apocalípticos. Muito bom. Gostoso. Muito bom. Estudá-los. Muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a vocês dois no programa de hoje e a vocês que estão em casa também. Pastor Josimir, faz uma oração para a gente começar, por favor? Vamos orar. Elevadíssimo Pai Celestial, assim como Daniel, nós oramos, pedindo a Tua direção, o Teu cuidado, particularmente, Senhor, a Tua proteção para o Teu povo nestes últimos dias. Amém. Que Tu nos abençoes aqui no estúdio, mas abençoes também aos nossos telespectadores, que todos nós, que somos sinceros e que Te buscamos de todo o coração, um dia vejamos a Tua face quando vieres nos buscar. Nós Te rogamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amigos, nós estamos diante de um capítulo importantíssimo do livro de Daniel. Capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, seu manual de estudos. E esse capítulo 11, ele é um texto desafiador, não é, pastor João? Muito desafiador. Talvez um dos textos mais difíceis de se interpretar, de entender, devido a... Você acredita que do livro de Daniel ou praticamente quase que de toda a Bíblia? Quase toda a Bíblia. Uhum. Há outras e por que ele é tão complexo? A complexidade dele deve ser alguns fatores. A questão é que ele inicia falando do rei da Pérsia e da Grécia, é mais claro ali. Contudo, depois ele vai falando de rei do norte, rei do sul, e aí vem um conjunto de ideias, né? Quem é esse rei do norte, rei do sul? Alguns interpretam do começo ao fim como sendo a Síria e o Egito, outros já entendem que não, que num determinado momento virá um tipo de anticristo. Então é bem difícil de saber, para alguns, onde
termina, onde começa essa questão do rei do norte, o rei do sul sendo a Síria, sendo o Egito, ou onde é uma referência somente a um poder político religioso que dominaria o mundo por uma parte do mundo por um tempo aqui na história da humanidade. Então, essa complexidade, porque não dá muitos elementos, dá algumas ideias bem amplas, não específicas. Seria que, para se entender o capítulo 11, nós teríamos que estudar talvez dezenas de outros capítulos, tanto de Daniel quanto de outros livros bíblicos, para montar esse panorama, pastor Josimir? Não somente outros livros, por exemplo, vamos citar aqui Esdras, Neemias, Jeremias, Ezequiel, mas também um pano de fundo histórico. A história da humanidade. Muito importante, porque, como disse o professor, nós vamos ver aqui logo no início do capítulo 11, as subdivisões do reino de Alexandre. Alexandre, aquele grande chifre do capítulo 8, ele é quebrado e no seu lugar surgem 4. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que são os 4 generais que sucederam Alexandre. E desses... Interessante, o capítulo 11 ele relembra um pouco da estrutura da estátua metálica, isso, do capítulo 7 também, isso, coloca os animais ali, não é? Exatamente. Aí ele vai trabalhar exatamente os 2 principais que surgiram, os 2 principais generais que se tornaram reis, que é Ptolomeu e Seleuco. O Ptolomeu fundou a dinastia ptolomaica no Egito. E Seleuco, a dinastia Seleucida, que ficou ali na Síria. E esses 2 grandes blocos, eles vão lutar o tempo todo. Vai ser uma luta interminável, quase que interminável, e que só vai terminar mesmo, só vai finalizar com a ascensão do Império Romano. Quando os romanos entram em cenário, então ele acaba com a luta entre esses 2 poderes. Sim. E eu imagino, estudando aqui, a Bíblia, no capítulo 11, ela não te dá exatamente um ponto de transição da luta material, da luta física para a espiritual. Mas ela vai te dando pequenos lampejos, ok? Conforme você vai lendo o capítulo. Então, aqui no capítulo 10, por exemplo, no capítulo 10, aí você vem aqui até o capítulo 15 e tal, você vai observando que é uma luta entre os descendentes de Ptolomeu, e também de Seleuco. Mas depois vai havendo uma transição para Roma. Ele vai abordar um pouquinho a respeito de Roma militar, vai fazer uma abordagem a respeito dos imperadores, como por exemplo aqui no capítulo 18, você tem, no verso 18, desculpe, depois se levantará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. A palavra para príncipe aqui é Katsim, e esse texto, quando nós analisamos a cronologia aqui do capítulo 11, se refere a Júlio César. Essa expressão Katsim, ela não é utilizada para Jesus Cristo, por exemplo, que é utilizado Saar ou Najid. Então aqui está se referindo ao imperador terreno. Mas nós, à medida que formos lendo, nós vamos chegar aqui no versículo 20, ele vai fazer uma abordagem sobre Augusto, e nós chegamos então no 21, um homem vil, se refere a Tibério, filho adotivo de Augusto. Mas no verso 22, as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. E aqui o príncipe da aliança é Najid Berit, se refere a Jesus, o príncipe da aliança. Então aqui nós vamos começar a observar uma transição daquela luta simplesmente horizontal, terrena, para uma vertical. Por isso que é complexo o capítulo 11, né? Porque ele vai no âmbito horizontal, daqui a pouco é vertical. Ele vem para o vertical. Então, exatamente. O âmbito da história humana, daqui a pouco é uma questão religiosa, espiritual. Exatamente, né? exatamente. Semelhante ao capítulo 7. Você tem uma visão horizontal dos reinos, de repente Daniel olha uma visão vertical. No capítulo 8, a mesma coisa. No capítulo 8 você tem uma visão horizontal dos reinos, e de repente uma visão... Cresceu até atingir o exército dos céus, algum exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, essa visão que
Pastor João, aqui o pastor Josimir estava falando, e aí, olhando aqui o nosso manual de estudos, apenas para a gente fazer uma montagem de um panorama, né, essa visão bem macro do capítulo 11, o Império Persa estava no final, não é? Mas o anjo Gabriel, falando para Daniel, diz que ainda teriam mais 3 reis. Isso. Não é? Em seguida começaria então esse império grego, comandado por Alexandre, um império poderoso, forte, rápido. Greco-macedônio. Aqui passou. Isso. E aí vem esses generais específicos aí, conforme falamos. Isso mostra a didática também do livro, de estar sempre retomando aquela visão lá do sonho de Nabucodonosor, depois do capítulo 7, dos animais que simbolizavam esses mesmos reinos. Como a gente pode ter esse pano de fundo bem montado em relação à Pérsia e à Grécia? Essa é a metodologia dos livros apocalípticos. Eles retomam o tema e repetem, ampliando sempre a ideia. É algo que marca tanto Daniel como Apocalipse. Então, quando nós temos ali, vamos pegar o exemplo que ele falou do príncipe da aliança. Essa expressão, o conceito dela vai aparecer no capítulo 9, onde o Messias ali é cortado, ou é morto, cortado para estabelecer uma aliança. Veja agora, mas há outros conceitos aqui bem interessantes. Por exemplo, no verso 28 diz, então o homem vil tornará para a terra com grande riqueza, e seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Veja que interessante que ele chama aqui homem vil. Outra questão importante é onde fala no verso 23, apesar da aliança com ele, usará de engano. Então, essas duas ideias aqui, elas aparecem no capítulo 8, quando se refere ao chifre que atenta contra o sacerdócio do Messias e contra o santuário do Messias. O coração fará prosperar o engano. E fará prosperar o engano, lá em Daniel. E usa um rei de feroz catadura e tal. Entendido de intrigas. intrigas. E aqui o capítulo fala muito de intriga. Essas retomadas são importantes, né, para a gente entender, né? Justamente. Então aqui nos dá a pista de que ele está se referindo ao capítulo 8 e o capítulo 9. No capítulo 9, o Messias é cortado ali e tal e tudo mais. Entendi. Agora, continuando, veja só, ele nos diz aqui no verso 31, desse poder sairão forças que profanarão o santuário. Novamente, uma referência a Daniel 8 e uma referência a Daniel 9, porque Daniel 9 diz que o príncipe virá para destruir o santuário, certo? E profanará o santuário. Ali chama até, ele usa a expressão no capítulo 9, deixa eu ver aqui, eu estava observando. Qual a expressão? O verso 27 que diz, fará cessar o sacrifício, sob a asa das abominações. Essa expressão, abominações, no capítulo 9, mas no capítulo 8 diz transgressão assoladora. Então, são expressões que, principalmente a assolação aqui, está ligado com esse poder. Nós sabemos que quando o Império Romano dominou a Palestina, desde do general Pompeu, no ano 63. 66, E Roma foi cada vez mais estabelecendo seu domínio, ao ponto do ano 70 destruir o santuário. O versículo 30 seria uma referência aos romanos ali, notadamente seria Tito, destruição de Jerusalém no ano 70. Sim. E depois há uma progressão dessa desolação, ela agora vai sair também, sempre assim, né? Sai do horizontal e vai para o vertical. E aí no verso 33 a 35 tem uma perseguição ao povo de Deus. No verso 36 até o verso 39 vai falar que esse rei do norte, esse poder, ele opera sinais, opera prodígios em nome de um outro Deus. Esses detalhes, até o nosso manual de estudos fala um pouco sobre isso, e você que está com ele em mãos aí pode acompanhar. No último parágrafo da sessão de domingo que nós estamos estudando, diz que esse monte de informações, que é um capítulo com muita informação, com muitos dados, eles servem para confirmar que Deus é o Senhor da história, que as coisas se cumpriram. Porque quando essas visões foram dadas lá na estátua metálica, ainda estava na cabeça de ouro, agora já não tem a cabeça de ouro aqui. Já está Daniel, ele presenciou essa passagem de reinos, né?
Interessante isso. Mas o que chama a atenção é que essa relação, pastor Lanza e o pastor Josimir. Josimir, é a relação com os capítulos anteriores. Agora, veja, ele está mencionando também na perseguição, tanto o capítulo 8 como o capítulo 7, em que um poder se levanta, e no caso aqui é Roma, as suas duas fases, né? E o que acontece? Ele agora vai para cima do povo de Deus tentando destruir. Ele opera esse engano através de milagres, prodígios e assim por diante. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos algumas características importantes. Primeiro, a questão do estabelecer o engano. O segundo ponto, a questão de profanar o santuário, né? Tanto o santuário terrestre como o santuário celestial. Perseguição ao povo de Deus. A questão também de ser uma pessoa que promove a intriga, né? E tudo mais. A questão de milagres e sinais e outras manifestações. Com qual propósito? De reunir as pessoas ou as nações em volta dele. E é algo curioso que estas descrições, elas aparecem também no capítulo 24 de Mateus e também no capítulo 21 de Lucas. Então, agora nós nos deparamos. Qual é a maneira de entender esse capítulo? A melhor maneira de entender esse capítulo é aos olhos do Messias, Jesus Cristo. Exatamente. Olha só, Ele é o então, intérprete. essa é uma dica, Exatamente. uma dica legal para quem está em casa. A melhor maneira de entender o capítulo 11 é aos olhos do Pela Messias. interpretação de Jesus Cristo. Ele coloca exatamente esse abominável da desolação no futuro dele ainda. Então ele não pode ser de forma alguma Antíoco Epifânio, como alguns dizem, porque Antíoco Epifânio ficou lá no passado. Então nós vamos fazer o seguinte, esse é um assunto importante, eu queria retomar a partir desse ponto, no próximo bloco, quando vamos fechar esse tema e vamos também estudar as profecias sobre Síria e Egito, Roma e o príncipe da aliança. A gente retoma desse ponto, nós voltamos já. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, estamos estudando o capítulo 11 de Daniel, um capítulo muito importante, difícil, complexo de se entender, então espero que você tenha paciência com a sua Bíblia aberta aí, com o seu manual de estudos, porque isso faz parte da compreensão do capítulo 11, né? E ele é importante também ser compreendido para a compreensão do todo desse pano de fundo que tem o livro de Daniel. Dois amigos pastores estão conversando conosco aqui, amigos versados na teologia, pastor Josimir Nascimento e João Luiz Marcon. É uma alegria recebê-los. E amigo, o pastor Josimir vem do Rio de Janeiro, o pastor João Luiz Marcon, ele vem do IAP, que é o Instituto Adventista Paranaense. Bom, amigos, estudar a Bíblia é uma coisa linda, né? Eu estava falando no programa da semana passada, vocês estavam aqui, que a Novo Tempo tem vários cursos bíblicos, são dezenas de cursos bíblicos. E estamos agora numa era de cursos digitais. E pela primeira vez a gente está apresentando aqui no programa Lições da Bíblia a oportunidade para o telespectador estudar um curso bíblico digital. Está na moda. Você pode, está na moda, né? Está na moda. Você pode usar o seu celular, o seu tablet, o seu computador, e de onde você estiver, dentro do ônibus indo para o trabalho, ou voltando, ou quem sabe parado esperando alguém, você pode estudar a Bíblia na plataforma digital. Para isso, entre no site que está em sua tela, biblia.com.br, repetir, biblia.com.br, ali você vai fazer o seu cadastro, e ao fazer o seu cadastro fica liberado o curso Descobertas Bíblicas, que é o curso digital que estamos oferecendo para você nessa temporada. Tudo bem? Novo curso, Descobertas Bíblicas para você. Você vai descobrir muito da vontade de Deus no site biblia.com.br. Vamos voltar ao capítulo 11? Josimir estava falando aí. Nós devemos estudar as profecias à luz daquilo que o Senhor Jesus Cristo aborda, particularmente no capítulo 24 de Mateus. Não é? Ali do versículo 3 em diante, versículo 15, verso 15, isso. É muito interessante porque o Senhor Jesus vai colocando exatamente a cronologia. O capítulo 24 de Mateus. 24 de Mateus. Sim, que é o sermão profético de Jesus. Exatamente. Porque ele também usa de repetição. Ele dá uma introdução, depois ele vem e repete. Exatamente, E ele coloca... Uma metodologia apocalíptica. É porque muitos acreditam que esse poder usurpador foi Antíoco Epifânio. Mas o texto de Daniel diz que esse rei é um rei de feroz catadura, entendido de intrigas.
E Antíoco Epifânio não foi essas coisas, até porque quando ele chegou no Egito, lá estava o embaixador romano, Roma já estava começando a assumir o poder, e o embaixador romano fez ali uma linha e disse, olha, você não vai passar para cá, e ele não passou, não é? Então, nós entendemos também que as profecias de tempo, elas são muito importantes aqui no livro de Daniel e Apocalipse, e a gente observa que a hegemonia desse poder seria por 1.260 dias proféticos, do ano 538 a 1798. Então, não se trata de um homem, mas de uma instituição encabeçada por um homem. E, como diz o capítulo 8 de Daniel, e é repetido aqui, que o lugar do seu santuário será deitado abaixo, como diz Daniel capítulo 8, o lugar do seu santuário Macom, ou seja, o lugar legítimo do Messias no santuário seria deitado abaixo. De que forma? Aqui no capítulo 8, como no capítulo 11, está escrito que seria tirado, e Jesus vai repetir isso, né? Seria tirado o santo, aquilo que é sagrado, e no seu lugar seria colocada a abominação desoladora. E é okay? Importante que no capítulo 11 fala sobre as assolações aqui. As assolações. Ou abominação desoladora ou assoladora. No capítulo 9 vai falar dessa expressão assoladora ou desoladora. E no capítulo 8 também. Quer dizer, é uma referência a um poder. Exatamente. Esse poder que vai tirar o... Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos ler um texto, Daniel 8:11. Até o príncipe do exército, está falando aqui a respeito de Jesus Cristo, dele tirou o sacrifício diário. Na realidade, o texto hebraico é tamid, significa contínuo, dele tirou o contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O que quer dizer esse contínuo? É importante a gente observar detalhezinhos a respeito disso. No santuário, se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no santuário, nós vamos observar que tudo no santuário era contínuo. Então, a lâmpada era contínua. Os pães eram contínuos. Então, as lâmpadas deveriam ficar acesas continuamente. O sacrifício, a mediação. O sacrifício, tudo estava envolvido com a palavra tamid, com a palavra contínuo. Então, o que ele tirou? Ele tirou, na realidade, a ação contínua de Cristo como intercessor, mediador e salvador do homem. Esse era o significado disso, né? Isso, e no seu lugar colocou outros mediadores humanos. Ao invés do indivíduo, da pessoa humana, buscar a mediação, a ajuda de Cristo, a ajuda contínua de Cristo, ela vai buscar outros mediadores. Ela vai proferir outros nomes, quando Atos 4:12 diz só há salvação em um único nome, que é o nome de Jesus. Extraordinário. Pois não, pastor? Quando nós pegamos esse aspecto que ele acabou de falar, né, veja que nós estamos trabalhando só com uma ideia, que é aqui o santuário, que aparece no capítulo 8 e no capítulo 11. É um desdobramento de como vai funcionar. Mas eu gostaria, mais uma vez, de entendermos esse aspecto macro. Por exemplo, aqui, ele aparece 14 vezes a palavra amad, levantar. Amad está presente nesse capítulo 11, no capítulo 11 de Daniel, 14 vezes. Isso é curioso, e eu já vou explicar por quê. Também a questão que nós vimos aqui de perseguição, a questão de uma nação se levantar contra outra nação, outra ideia que aparece aqui de sinais, maravilhas e outros aspectos relacionados a poder sobrenatural. E nós temos um último ponto aqui, é essa questão de o santuário ser colocado abaixo. Quando nós vamos a Mateus 24, nós temos nação se levantando contra nação. 3 vezes Jesus fala, falsos cristos e falsos profetas operando sinais. Nós também temos ali outro ponto importante, Jesus diz, perseguirão a vós outros. Depois nós temos a questão do verso 15 de Mateus 24, que fala que... Quando, pois, viste o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E o contexto é o verso do capítulo 24, o primeiro e o segundo, quando os discípulos disseram, está vendo essa construção, essas obras? E Jesus diz, não ficará. Então ele começa falando sobre a destruição do templo,
No verso 25, ele fala que essa destruição aconteceria pelo poder desse poder de Daniel. Então, Jesus, ele não está falando do passado, ele está falando do futuro. E veja que Jesus está agora interpretando o capítulo 11. Levantar-se a nação contra a nação, haverá falsos cristos, falsos profetas. Aqui Daniel, capítulo 11, está falando disso, um poder. Esse poder, ele tem um Deus que age por trás dele, um Deus aqui, Deus minúsculo, letra minúscula. Ele fala aqui também da questão do santuário ser colocado abaixo. Ele fala de perseguição, certo? São elementos que você encontra no capítulo 24 de Mateus. De São Mateus. E que retoma o capítulo 11 de Daniel. Lucas vai ampliar essa questão de Mateus, 21. Falando até do cerco de Jerusalém pelos romanos. Quando viram Jerusalém cercado de trincheiras e assim por diante. E aí o fato é esse, que Lucas ele fala também de guerras, levantar-se-á nação contra nação, haverá guerras e revoluções. Então, nós vivemos há poucos dias aí vários países que estavam em revolução social. Exato. Então, Daniel 11, no decorrer da história, ele vai se cumprindo nos 1260 anos proféticos, ele vai se cumprindo até o nosso tempo, que diz que levantar-se-á nação contra nação, e revoluções e assim por diante. Ou seja, o tempo todo nessa grande batalha entre o bem e o mal, né, enquanto Jesus não voltar, o grande príncipe, né, que vamos falar já sobre ele, enquanto a volta de Jesus não acontecer, a gente vai estar vendo isso. Esses cumprimentos dos sinais, do capítulo 11, de Mateus 24, a gente vai acompanhando também, né, esse desdobramento. O que eu gosto de enfatizar quando ministro aulas a respeito do capítulo 11, é que no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas, nós encontramos aqui como Jesus entende o capítulo 11 de Daniel. E como cristãos, nós precisamos ter esta compreensão. Se atribuirmos aqui vários outros entendimentos, nós teremos dificuldades. E aí você pode atirar em qualquer lugar, você pode projetar o capítulo 11 para o fim, ou para o passado, como o pastor Josemir falou aqui, Antíoco IV Epifânio e tal, ou algum anticristo que virá no futuro, e esquece que em todos os capítulos proféticos de Daniel, a história está sendo ali registrada. E você falou uma coisa importante, Deus é o Senhor da história. Por mais que os homens se levantem, nações se levantem, 14 vezes aqui diz que os reinos se levantam, guerras, revoluções, lutas, conflitos e tal, e luta contra o povo de Deus, luta contra o príncipe, profana o templo de Deus, tenta perseguir e destruir o povo de Deus, mas no final, a história está dizendo, Deus sabe de tudo isso. Exato. E nós podemos ter confiança na palavra profética. E esse é um texto que está aqui no nosso manual de estudos, bastante interessante, que você pode acompanhar aí. Está exatamente no último parágrafo da sessão de segunda-feira, porque ali diz que Deus é maravilhoso, né? Ele não deixa a gente sem informação. Né? O Senhor anunciou de antemão os muitos desafios da história humana. Os muitos desafios e que seu povo enfrentaria nos anos futuros, dentro da história da humanidade. Como é bom ter segurança que Deus conduz, não é? Sem dúvida. Isso deixa a gente seguro. Sem dúvida. Ele está por trás de tudo. A gente tem que confiar nele. Essa é a forma como a gente tem que compreender também o capítulo 11. Os seres humanos podem achar, principalmente os governantes, que eles têm o controle da história, como Nabucodonosor pensava, tanto é que ele mandou construir a estátua toda de ouro, quando Daniel tinha mostrado para ele que a estátua era polimetal e que a parte frágil estava lá embaixo, não é? E a mesma coisa acontece com os governantes atuais. Eles pensam que têm domínio, que eles têm o controle, mas na realidade, que, como diz a escritora Ellen White, nessa marcha e contramarcha, nesse vai e vem desses poderes, né, que se levantam e caem, por trás de tudo isso tem um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que controla a marcha dos acontecimentos. Na realidade, as coisas não acontecem por acaso. Deus tem um controle em sua mão. E por isso é que ele limita o poder dos seres humanos. Ele limita a maldade dos homens. E, finalmente, ele vai cercear completamente essa maldade quando ele estabelecer por completo o seu reino aqui neste mundo. Então, o ser humano pode até viver numa angústia. Talvez um país que está agora em revolução, ou uma nação que está dividida
polarizada, né, por ideologias. E a pessoa dizer, e agora? O que vai acontecer? O que será? Mas aí nós vemos que Deus está no controle da história. Nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa preocupação, nossas angústias, os medos, e dizer assim, Senhor, eu quero fazer parte do Teu povo, quero saber que a história vai ter um final fantástico, e eu quero fazer parte desse final fantástico. Pode estar desesperador. Às vezes, talvez até a minha história, né? A minha história pessoal. Não precisa ser a história das nações, né? A história do Brasil, mas pode ser a mesma pessoa. É verdade. A história, saber que está nessa revolução aqui, né? Fazendo uma aplicação mais pessoal, pode estar nessa revolução, nessa levantar de uma guerra espiritual, pessoal, mas aqui veja, Deus está no controle. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí Jesus, ele fala, né, que nesse tempo haverá tempo de angústia entre as nações. Jesus disse, angústia que os homens desmaiarão de terror ao verem toda essa situação. Então nós vemos hoje como as pessoas, elas estão com medo, Isso. elas estão apavoradas, elas estão com ansiedade, né? Sem muita perspectiva de futuro, às vezes. Né? Nós não precisamos. Eu só tenho 2 minutos, só para deixar bem claro para os nossos telespectadores o ponto aqui das profecias sobre Roma e o príncipe da aliança. Como é que a gente pode resumir aqui para os nossos telespectadores? Há uma transição dessas lutas terrenas, desses governos terrenos, para a luta espiritual. Assim, quando nós acompanhamos aqui a sequência da profecia do capítulo 11, levando em consideração os outros capítulos de Daniel, nós vamos observar que o rei do norte é uma representação de Roma, eu diria, espiritual, de Roma papal. Roma religiosa. Né? Roma religiosa, que assumiu o lugar de Roma da Roma militar. imperial, né? Ok? E nós vamos chegar, inclusive, até a Revolução Francesa. Então a gente deixa esses 2 pontos para o próximo bloco. Para o final. E agora a gente só dando a ênfase aqui a respeito do príncipe da aliança, para deixar bem claro. Essa é uma referência a Jesus Cristo. A Jesus Cristo, ao Messias. Najid Perit, príncipe da aliança, é o Senhor Jesus Cristo. Você tinha citado lá atrás, mas seria legal a gente fechar e mostrar essa questão, né? Então, e aí um ponto importante, que assim como houve a sequência dos reinos no capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 introduz com essa sequência, então não podemos deixar de fora, não é possível deixar de fora esse poder de Roma nas suas 2 fases, aqui no capítulo 11. E pelas características, como, por exemplo, a questão de quebrar o Messias, a questão de profanar o santuário, a questão de guerras e mais guerras, como no capítulo 8 diz, um homem... Perseguindo o povo de Deus. Perseguindo o povo de Deus. Então, é nítido aqui que está dando sequência aos capítulos anteriores. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o intervalo agora, e no próximo bloco nós vamos estudar sobre esse próximo poder que fala ali a profecia e os eventos finais. Então, são temas fantásticos, importantes, e nós queremos fechar o estudo dessa semana com vocês, já após o nosso intervalo. E já voltamos com a última parte do programa dessa semana, do programa Lições da Bíblia. Obrigado pela sua audiência, por você estar sempre acompanhando a programação da TV Novo Tempo e também ao programa. Pastor Josimir, falar um pouquinho rapidamente aí sobre a sua família. Você é casado, tem filhos? Eu sou casado com uma esposa maravilhosa. Todo mundo que vem aqui fala isso, viu? Mas parabéns. Esta é de verdade. Né? Ela é responsável pela minha performance. Olha só. Um beijo para ela. Eu tenho 4 filhos, são 2 rapazes e 2 moças, dos quais 3 já são casados, né? Só tem agora o meu filho caçula, terminou engenharia no UNASP agora este ano. E a Ellen, o Cleverson, a Larissa e o Cleison. Né? Tenho 2 netos maravilhosos, né? A Evelyn e o João. E tenho uma igreja, eu estou falando uma igreja, na realidade eu cuido de 7 igrejas, mas eu tenho um amor muito especial
pelas minhas igrejas de Maricá. E eu queria mandar um cumprimento aí para os irmãos, são muito importantes para mim. Eu amo meus irmãos, eu tenho assim uma paixão muito grande pelo trabalho que eu faço. E além desse trabalho de cuidar de igrejas, de vez em quando eu sou chamado também para fazer uma palestra aqui, fazer um simpósio ali, um congresso acolá, e dar algum treinamento. E eu gosto muito desse trabalho que faço e me sinto assim muito honrado e privilegiado também. Amém. E o meu lenitivo é que as minhas contribuições ajudem as pessoas a entender um pouco melhor a respeito da salvação desse Cristo maravilhoso, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Pastor João, e aí? Casado, tem filhos? Sou casado, muito bem casado. O nome da minha esposa é Kátia. Também mando um beijo para ela. Ela é um presente de Deus. Amém. Nós nos conhecemos A família sempre é, né? 2 dias antes do meu aniversário. Então, eu tenho um filho, o nome dele é Samuel, estudou teologia no NASP. E uma nora, que também estudou teologia no NASP. O nome dela é Gabriela. E uma filha que faz pré-médico na Universidade Adventista del Plata, na Argentina. Se prepara para ser uma médica missionária. É o sonho dela. Ela deseja também estudar teologia. Então, você já percebe que teologia é algo que na família Já está muito presente. A minha esposa está envolvida também com a associação, com a FAM, que é o grupo de mulheres, a ala feminina da Associação Ministerial. E, então, gostamos de estar sempre na missão, participando da missão e ter a teologia em nosso coração. Isso, que maravilha. Um abraço para essas duas famílias aqui. Eu mando um abraço e um beijo para cada um deles e aos meus alunos, Claro. e colegas lá do IAP, Isso aí. certo? Porque eles são minhas ovelhas. Exatamente. A gente tem um carinho muito grande, oramos por eles, clamamos a Deus para que eles sejam pastores segundo o coração de Deus. Amém, Que assim amém. seja. Amém. Vamos retomar aqui. Vamos retomar. A história vai no campo horizontal, de repente há uma mudança de Para o vertical. rumo, de direção, de poder, né? É nesse sentido que eu quero falar um pouquinho sobre esse próximo poder. Quem é esse próximo poder? Então, segundo nós vemos nos capítulos anteriores, Daniel 2, 7, 8, e também no capítulo 9, porque o capítulo 9 talvez seja até mais explícito, né? Onde diz que um rei que virá, um príncipe, melhor corrigindo, que virá e destruirá o santuário. Então, na história toda do povo judeu, nós só temos 2 situações de que o santuário foi destruído. Primeiro, com Nabucodonosor, e o segundo foi com Tito, que era general do Império Romano, no ano 70. Então, no passado não tem como, porque Daniel está falando de coisas que estão por vir no futuro. Então, e Jesus vai fazer essa mesma referência. Então, nós entendemos aqui que é um poder romano. E Roma, ela continua até o final da história, diz o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. Agora, o capítulo 9 é interessante porque ele termina dizendo o seguinte, bem no finalzinho diz assim, falando desse príncipe que vem estabelecer a abominação. Diz assim, verso 27, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E aí no verso 26, também no finalzinho, diz assim, falando sobre esse assolador, e ele faz menção ao final, diz assim, o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, quando fala desse reino que vem destruir o santuário físico terrestre, que é em Daniel 9, nós precisamos agora juntar as peças e ver que esse reino que destruiu o santuário é o poder romano. E esse poder diz ali que vai até o fim. E até o fim haverá guerras. E é justamente sobre essas guerras que Daniel 11 vai agora ampliar. O que envolve essas guerras? E aí está um ponto importante, pastor Lança. Sim. É o fato de nós, nesse contexto todo, haver uso da palavra amad, levantar, 14 vezes. Quando chega no finalzinho do capítulo 11,
Em vez de você ter ali um conflito, guerras, você percebe uma união de forças inimigas, forças opostas, ideologias contrárias. O rei do norte se une com o rei do sul para lutar agora contra um terceiro inimigo, uma terceira pessoa, uma terceira entidade, que ele distingue aqui, chama aqui como sendo o monte, como é que ele diz aqui? O Monte Glorioso. O Monte Glorioso, uma referência Glorioso a Sião, Monte Santo, né? uma referência a Monte Sião. E aí está um ponto que chama a nossa atenção. Toda a história ali, conflitos, guerras, brigas, mortes, sangues e tudo mais, e no final dos tempos, bem nos últimos momentos aqui do capítulo 11, em vez de nós termos aqui mais guerras, ele vai ter, é claro, porque Daniel 9 diz que haverá guerra até o final, certo? É que esses poderes em oposição, eles se unem contra o povo de Deus. Aqui identificado como Monte Santo. Monte Santo, Monte Glorioso, que é uma referência ao Monte Sião. Isso me vem à mente agora, como é que a Bíblia se interpreta. No capítulo 13 de Apocalipse, nós temos ali dois poderes também antagônicos, certo? E num momento eles se unem contra o Monte Sião, onde estão os 144 mil e o Cordeiro, numa luta também espiritual, para tentar exterminar aqueles que têm a marca, o selo de Deus na sua fronte. Então, esse texto ele tem que ser entendido conforme o próprio Cristo que veio dar a João a interpretação. Maravilha. Existe um aspecto importante, interessante nós observarmos, que alguns termos que são utilizados no Antigo Testamento para o povo da teocracia, no Novo Testamento eles são utilizados para o povo de Deus no presente. E, por exemplo, a expressão monte, ou monte santo, ou monte que não seja santo, normalmente eles representam povos. O monte que não é santo representa aqueles povos que são antagônicos a Deus, principalmente em lutas. Isso vai acontecer lá no Armagedon, por exemplo. E o Monte Santo é uma referência ao povo de Deus. A transição de Roma imperial para Roma papal, ou seja, que sai do governo secular para um governo religioso, ela vai levar anos e anos. Ela não é uma transição abrupta. Não é um fato específico. Não. Nós poderíamos dizer que mais ou menos começa ali com a ascensão de Constantino, quando Constantino conquista Roma no ano 312 e assina o Edito de Milão em 313. Mas ele vem caminhando, depois nós temos aí a queda do Império Romano no ano 476, com o surgimento da Europa, e vai continuando no ano 538, agora Roma papal recebe poderes seculares e que vão ser detronados exatamente com a Revolução Francesa no ano de 1798. Vocês citaram, acho que na semana passada, um longo período de 1260 anos de supremacia, né? Exatamente. Um longo período. Exatamente. Então, depois desse período de 1260 anos, entra o chamado Tempo do Fim, que no capítulo 12 será estudado mais especificamente. Então, no tempo do fim, quando nós chegamos no tempo do fim, nós já não estamos falando mais de Roma imperial. Sim. Nós estamos falando agora de Roma papal. E nós não estamos mais falando de Rei do Norte. Aqui está se referindo Rei do Norte, se refere a Roma papal. Rei do Sul agora se refere ao Egito. Por quê? Nós temos um fato que é muito importante quando nós estudamos o livro de Daniel, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi ateística. E ela foi provocada, de uma certa forma, por causa das ações do papismo ao longo da história. Porque, na verdade, o catolicismo medieval era uma religião aristocrática e se posicionava ao lado dos príncipes, dos reis, e o povo, na verdade, passava por muitos sacrifícios. A Revolução Francesa, ela se esgotou disso, ela se cansou da religião, da forma como a religião encarava os seres humanos, mas isso partindo do ponto de vista do catolicismo medieval. E ela, então, ela engendra um espírito de ateísmo. A Revolução Francesa, que trouxe o modernismo, trouxe também um espírito anti-Deus. E isso nos lembra do Egito, porque lá no capítulo 5 de Êxodo, quando Moisés foi com Arão pedir ao faraó que ele deixasse o povo ir,
Faraó disse assim, olha, eu não conheço esse Deus e não vou deixar o povo ir. Então, essa voz de Faraó é uma voz ateística, é a voz daquele que não conhece a Deus, não quer conhecer e é antagônico a Deus. E a Revolução Francesa, ela deu, digamos assim, uma travada, fez uma tremenda ferida mortal em Roma. Foi uma ferida mortal, mas Roma começou a se recuperar. Então, Pio VI foi aprisionado, depois ele morreu com 82 anos, mas Pio VII começa essa recuperação. Ele começa. E os demais papas, até chegarmos aí em 1929, quando as terras de Avião, Bolonha, Carrara, Romana foram recuperadas com o tratado que foi feito com Mussolini. O que a gente observa aí? Que, a partir de então, o poder papal ele vem crescendo e de 1929 para cá vem crescendo assim paulatinamente e com muita força, com muito vigor. A popularidade dos papas tem aumentado cada vez mais. E o que nós estamos observando que não é o ateísmo que tem prevalecido no mundo. Na verdade, o que tem prevalecido é uma ascensão cada vez maior do poder papal, ou seja, da segunda fase de Roma. E isso mostra que vai haver uma derrota do Sul, do rei do Sul, que é o paganismo, que é o ateísmo. Ou seja, ele será vencido pelo rei do Norte, ou seja, pelo poder papal. Quando nós chegamos aqui no verso 44, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos, eu entendo que esses rumores do Oriente e do Norte, porque o Oriente e o Norte são as direções onde Deus se manifesta. As teofanias, elas acontecem normalmente do Oriente, do Norte, o Norte bíblico. E a gente vai observar isso, por exemplo, em Apocalipse 16. É interessante observarmos. Então, Deus, quando ele se manifesta, é desse patamar, desse lugar. Isso quer dizer, entendo, que isso aqui está conjugado com Apocalipse capítulo 18, de 1 a 4, a chuva serôdia. O que é chuva serôdia? É a chuva, é o segundo Pentecostes, é o poder do Espírito Santo que será derramado nos últimos dias sobre o povo de Deus. E o povo de Deus vai sair e pregar a verdade do Evangelho, vai pregar a verdade como é em Jesus Cristo. Isso vai fazer com que levante um furor do Rei do Norte agora, que é Roma papal, para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, como está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, né, que será destruído pelo sopro do Senhor. É uma análise importante que ele fez aí, né? Um pano de fundo histórico. Amplo, é. Pastor João, para a gente encerrar o programa, dentro dessa visão, eventos finais, nós só temos 1 minuto para acabar o programa, dá para a gente entender bem o que vai acontecer até o final, antes da volta de Jesus, pelo capítulo 11 e pelos outros capítulos que apoiam da Bíblia, também por essa análise que o pastor Josimir fez, né? Então, veja só para nós fecharmos. O capítulo 2 termina com a pedra destruindo os reinos, principalmente o reino de ferro e de barro, que é uma referência a Roma nas duas fases, certo? No capítulo 7, mais uma vez, o grande monstro com 10 chifres e tudo mais, ele é morto, ele é destruído. Por quem? Pelo julgamento de Deus através do Filho do Homem. No capítulo 8, o chifre pequeno é quebrado. No capítulo 9, diz ali que, no final, aquele que estabelece a abominação desoladora, as assolações, ele chegará também a seu fim. Então, veja que os poderes do mundo chegarão a seu fim, mas especificamente esse poder que luta contra Deus e que pretende estar no lugar de Cristo. E no verso 45 diz, mas chegará ao seu fim. Uma repetição do capítulo 9, do capítulo 8 e do capítulo 7. Então, nós vemos que, no final, o engano, a mentira, tudo aquilo que as pessoas, os seres humanos, as instituições religiosas ou políticas tentaram fazer durante séculos, como o pastor aqui bem apresentou, ele chegará a seu fim. A verdade prevalecerá. Amém. E, amigos, a gente precisa encerrar o programa. A gente vê através disso
como Deus é soberano, né? Amém. A soberania de Deus sobre a história, sobre o seu tempo profético. Anuncia o fim desde o começo. Anuncia o fim desde o começo e nos dá esperança. Amém. Obrigado, pastor Josimir, por mais essa semana estar com a gente. Pastor João também. Semana que vem eles retornam para o último tema do livro do Apocalipse e o último da nossa temporada. Até lá.